estamos reorganizando o Cineclube Dois Candangos, que é um cineclube histórico aqui em Brasília. Estava conversando com a Alexandra, que ela trazia os filhos dela para vir para cá. Então, recebê-la hoje para o debate é um prazer, uma honra. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você fez um sacrifício enorme. Professora Andréia também, com as alunas dela, muito agradecida. É especial mesmo. Meu nome é Luiz Augusto. O meu nome é Flaes, eu também sou da pedagogia, estou no quarto semestre. Fernanda, pedagogia também. Jéssica, pedagogia, quinto semestre. Aí a gente vai começar. O filme, os dois eles têm bastante a ver. O Brinquedo Popular do Nordeste, ele é um filme que também não tem muitas palavras. São mais imagens e sons, assim como o Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo, ele tá... Oi, gente. A Natália também faz parte da organização do Cineclube também. Se apresenta, Natália. Gentileza. Oi, sou a Natália, colega das meninas e dos meninos. Nós estamos na segunda sessão, né? Do Cineclube, você já falou? Não estou falando. É a segunda sessão da retomada do Cineclube Dois Candangos. E só. Fala o seu nome. Já falei, né? Sou do quarto semestre da pedagogia. Então, beleza, é isso. E aí, assim, tá falando que o Menino e o Mundo está pré-selecionado na lista para ser indicado ao Oscar, né, que sai no dia 20 de janeiro, o representante brasileiro da animação. E é um filme, assim, que eu tenho muito carinho, porque eu acompanhei, de certa forma, a montagem dele, né, então ele é muito bonito, assim, ele tem uma beleza. Quando eu vi na tela, eu fiquei muito emocionado. É isso. Vamos começar? Se tem duas palavras que eu posso usar para resumir o que eu já fiz com esse filme, é delicadeza e denúncia. Eu vou só falar 2 minutos e depois a gente vai discutir assim, as primeiras impressões. Assim, me tocou muito no filme começar no silêncio, que é como tudo começa, sabe? No mais pleno silêncio, um ponto, um círculo, e os padrões que vão se ampliando, não é? É isso que acontece, de fato, na vida sobre a Terra e na nossa vida, não é? Os processos de mecanização, de violência simbólica, de exploração, de exclusão. Agora, tudo isso visto pelo olhar de uma criança, que é fantástico, não é? E uma coisa que me tocou, assim, imensamente no filme, não sei se tocou a vocês, é que é um desenho animado. Parece que já perdeu uma noção do que é um desenho animado. A gente vê o desenho ir crescendo, tomando formas, movimento, há ritmos, não é? Fantásticos também, muito delicados, outros violentos, não é? A cor, a delicadeza do lápis de cor, a gente consegue percebê-la no filme. É incrível isso, não é? Enfim. Vamos lá. Vamos abrir o debate. São só primeiras impressões. O que tocou vocês? O que nos tocou também? Eu vou começar então. Então vai. Eu amo esse filme, eu assisti no cinema e estava só eu na sala de cinema. Eu e uma outra pessoa que chegou um pouco depois do início do filme. E aí, no final do filme, ele sentou perto de mim. Eu falei, gente, que estranho, né? Porque eu tenho o cinema inteiro para sentar, ele sentou perto de mim. E aí, depois, no final, ele falou assim, você gostou? Eu falei, nossa, eu amei, eu tava chorando. Aí, eu sou animador. Aí, nossa, que
prazer te conhecer. Aí a gente trocou uma ideia e aí eu nunca mais falei com ele, né? E aí depois eu descobri que o Aloysio, nosso colega, é amigo dele, acompanhou durante a produção e tudo mais. E eu acho esse filme muito lindo, justamente por essas duas palavras que você falou, da delicadeza e da denúncia, que eu percebo durante o tempo todo as duas coisas que estão presentes no mundo, né? Tanto a música e a brincadeira e o carnaval, quanto a gente vê as injustiças sociais no filme, né, que são retratadas, que como é lindo viver num ambiente urbano para quem tem dinheiro, né, naquela cidade suspensa, e como as pessoas têm as suas vidas jogadas fora para servir as pessoas que têm dinheiro, né? E uma coisa que eu acho muito legal é como as coisas bonitas podem ser resistência às coisas difíceis do mundo. Tem uma música que eu gosto muito, da Clara Nunes, chama As Forças da Natureza, e diz que a revolução vai ser um carnaval. E é isso que eu acredito, é que não tem como combater as injustiças de uma forma sem o prazer e sem a delicadeza. Eu acho que isso no filme é muito bonito. E visto pelo olhar da criança, né? Que eu acho que quando a gente perde a criança, perde a forma de ver esse enfrentamento pelo belo. Acho que é isso. Agora a gente fica em silêncio. Como é que as coisas bonitas podem ser resistência? Como é que o belo pode ser resistência às coisas ruins que há no mundo, né? E a alegria é impressionante isso. E na pedagogia é uma coisa que está muito constante, né? Na educação pública, que é a educação que eu acredito, eu acho que se você se os educadores não estiverem preocupados com o belo, com o sensível, não tem enfrentamento. Como é que a sensibilidade e o encantamento podem mobilizar tanto, não é? Vamos mobilizar. Eu também não tinha assistido o filme, assisti hoje, eu fiquei até agora assim, impactada. Momentos assim, que senti vontade até de chorar, né? Não chorei. Mas fiquei muito impactada com o filme. Isso, né, que a Alexandra falou, dessa leveza e dessa denúncia que o filme trata. E como está ali essa coisa da criança, né? Em vários momentos mostrava a face da criança, assim, o olhar dela para as coisas, né? Como que ela enxergava. E logo no começo, assim, me chamou muita atenção essa questão da descoberta da criança, né? Ela via os animais, ela via uma planta, e essa sonoridade que chama a atenção da criança, que ela ia em busca disso, né? De descobrir esse mundo que está ao seu redor, né? Então essa coisa da musicalidade me tocou muito também, assim, quando ele está ali com o pai, que o pai toca para ele, né? E que ele guarda na memória sonora dele aquela musicalidade que o pai deixou para ele, né? E uma coisa assim que ele carregou depois quando ele encontra uma flauta e ele experimenta aquela sonoridade, descobre aquele instrumento que está ali na sua frente, né? Eu achei fantástico assim, o filme, e assim, em momentos do filme, eu até me recordei de coisas da minha vida, assim, né? Assim, e eu fiz até uma relação assim, do primeiro filme e do segundo, né? Que foi o Brinquedo Popular do Nordeste, que foi o primeiro filme.
e que mostra aqueles brinquedos do Nordeste, as feiras, né? E eu lembrei que eu cresci, né? Eu sou carioca, mas saí do Rio, cheguei aqui em Brasília com 4 anos e cresci em Ceilândia. E todos os domingos eu lembro de que meus pais me levavam para a feira de Ceilândia e a gente fazia a feira, né? Comprava verdura, legumes na feira de Ceilândia, não era no mercado como a gente faz hoje. E a gente sempre tomava um caldinho de mocotó e os meus brinquedos eram comprados na feira. Então eu tinha boneca de pano, eu tinha, quando ia brincar de casinha, era aqueles mesa com cadeira, de madeira, né? Então era tudo que era comprado na feira. E aí quando passa para o filme O Menino e o Mundo, que ele vai, né, para a cidade, que ele passa por uma feira, aquela feira está cheia de brinquedos industrializados, cheia de coisas industrializadas, né? E esse artesanato, essa cultura, esse brincar, esse experimentar, né, sendo retirado, e essa beleza, essa vida sendo retirada de uma certa forma. Então, assim, o filme me tocou muito e, assim, até é difícil falar logo, assim. A gente assiste e eu fiquei assim, e agora, né? De tão impactada que eu fiquei. Muito, muito lindo o filme. Fala muitas coisas, né? Muitas, muitas coisas. É interessante que a Andréia está falando, porque também eu acho que é uma relação, não é por acaso, não é por proposta, os dois filmes serem vistos juntos, não é? Como a criança e o adulto transitam em mundos de forma tão conjunta, não é? Como está a mãe, o pai, o filho no início, não é? E como a gente vê o artesão fazendo o seu brinquedo com a criança passando pelo meio, não é? E depois, que engraçado, na feira estão os objetos utilitários, os brinquedos todos juntos. Não tem a ludoteca, a brinquedoteca, a loja de brinquedos, está tudo junto, não é? Com um caráter mais artesanal e familiar, não é? E de repente as pessoas, no processo de industrialização, passam a ficar todas em contentores, não é? Tudo separado, não é? E jorrando da máquina e não mais da mão, não é? Porque a mão não dá lucro, não dá lucro suficiente. Não é? Isso é tão bem denunciado no filme. São muitas mãos, muito tempo, e a máquina faz com poucas mãos e pouco tempo muito lucro. E a própria exaustão, aquela cena em que está o supervisor na frente, não é? O soldado na frente de todos, e o homem se contempla, não tossir, não é? Depois despedidos. Então, a fragilidade humana diante desse, a destruição, na verdade, do humano diante desse processo de mecanização, de industrialização, de esgotamento, não é? As denúncias são muito bem feitas no filme, não é? Tem hora que não sabe que está com se é máquina de produção ou máquina de guerra, não é? Parece uma coisa, parece a arma também, não é? O que mais? Eu achei muito interessante que muitas vezes assim, a música e a sutileza, a beleza, falam muito mais do que palavras. Às vezes, se você tentasse explicar tudo que o filme diz para alguém com um discurso, não tocaria tanto quanto a música e as palavras. É a pulsação do filme, não é? Ele tem uma pulsação que não é só música, as cores também são pulsação, não é? Quando aparece o cinza e as cores, não é? Se confrontando, a cena do pássaro e em outros, ainda no ônibus, outros transportes cheios de gente. Ele tem uma pulsação interna fantástica que talvez o nosso discurso destrua. Pegando assim um pouco o que ele disse, que assim, a gente vê que quase não tem, né, palavras, assim, eu acho que é mais ou menos que nem o longa que a gente passou também na semana passada. E assim, eu acho que, pra mim, o que mais pegou foi a questão da imagem em si, porque nos locais urbanos mesmo, no filme, sempre aparecia as imagens, né, com denúncias também, assim, deu pra perceber a competição na imagem. Tipo assim, porque a imagem era pura competição, assim, eu acho que parecia, assim, tinha alguns momentos que apareciam várias placas, tipo banners, assim, que fica
na rua com várias, assim, denúncias, né? E, assim, essa questão da imagem não só como competição, mas o filme, ele é basicamente imagem. E, assim, o quão a imagem ela pode ser educativa. Porque, assim, eu vi que sem palavras, sem esses discursos e tudo, o quão foi, assim, construtivo para mim, porque, sei lá, educação, imagem como educação, assim, para mim, ficou muito forte, a questão da imagem, assim. É curioso que as letras aparecem ao contrário, né? E os diálogos também, né? Você não identifica os diálogos. Você não é uma língua desconhecida, inventada, não é? Pra gente não entender, É pra não entender, tudo, não entender é? mesmo. Não entender, não É. E as palavras estão ao contrário, porque na denúncia tem que estar tudo ao contrário, né? Você está denunciando o que está de cabeça para baixo, o que está disfuncional. Então, no início eu pensei, não será que se enganava primeiro? Curioso, como tem que ser tudo ao contrário, né? Para denunciar o que está ao contrário, está tudo fora da ordem mesmo, não é? Então, tem que denunciar. O que a Fernanda falou me fez lembrar a nossa professora Cláudia, que você falou de imagem e como a imagem é usada, é mostrada no filme como um campo de disputa, né? Quem tem, quem tem manda no que aparece, né? Eu recomendo essa matéria. Leitura e produção da imagem. Leitura e produção de imagem com a Cláudia Santos. Inclusive, eu tive uma curiosidade. Quem é da pedagogia aqui hoje? E tem alguém de outras licenciaturas? Não, de um curso? Eu fiz biologia. Você fez licenciatura? Não cheguei a terminar, fiz meu pai. Estou tentando terminar. E outra coisa que eu lembrei com a fala da Alexandra, e que também tem muito a ver com o filme que nós passamos semana passada, o longa, Território do Brincar, é essa relação da criança com o adulto. Que na educação escolarizada, a gente tem essa prática de dividir o que é infantil e o que é adulto. O que é mais fácil, mais mastigado ou mais infantil do que é feito para os adultos. E o Território do Brincar mostra algumas cenas que, da primeira vez que eu vi o filme também, foi lá na Conani, lá em São Paulo, primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei um pouco espantada com algumas cenas de crianças brincando com peixeiras, com fogo, construindo e fazendo o que os adultos fazem. Ou então cozinhando, né? Que a gente não... Na educação tradicional, a gente tem essa prática mesmo de separar o que é da criança e o que é do adulto. E no filme do Menino e o Mundo, essa relação dele com essa pessoa que ele encontra na cidade, ou com o trabalhador do campo, ele aprende, ele brinca junto com o adulto, né? Vendo, criando a partir das atividades do adulto. Que a fala da Alexandra, essa última, me remeteu muito tanto a essas cenas do filme de agora, quanto do Território do Brincar. Isso nos remete a um mundo em que todos aprendiam com todos por meio do fazer, e não do dizer, não é? Nós criamos um sistema em que se aprende por meio do dizer e não do fazer junto, não é? Eu vi o Território do Brincar na semana passada, porque passou no PET, me pediram também para coordenar o debate, e fiquei muito impressionada também, mas eu já vi isso em outros contextos, mas crianças indígenas, por exemplo, usam todo esse instrumental, e é o mundo das ferramentas, o homem é o homo faber, não é? Vou aprender a fazer coisas junto,
plantar, mexer com a terra. Plantar, mexer com a terra. E aqui, nesse filme, é interessante. Que a criança começa por brincar, não com os 4 elementos, mas com os 3, não é? Ela começa por brincar na terra, depois... E os meninos lá no filme, no primeiro filme também, não é? Depois com água e depois com o ar. Ela vai subindo, não é? É bonito isso, não é? Então, o primeiro território do brincar é a natureza, não é? A gente acabou esquecendo disso. Construindo mais salas de aula e derrubando árvores, não é? Está acontecendo na educação, infelizmente. Eu falei na semana passada, no território do brincar, que um menino que saiu da Vivendo e Aprendendo, uma escola alternativa de Brasília, não sei se todos conhecem, e que foi para outra escola, um dia o pai recebeu um telefonema dizendo, do diretor da escola, portanto uma escola não alternativa, disse, seu filho subiu lá, está subindo numa árvore, assustadíssimo, está lá no cimo da árvore. Tem algum problema? Não. Ponto. O senhor tem que passar uma autorização para eu subir em árvore, porque a escola não se responsabiliza. Então, quer dizer, isso, quando a gente vê os meninos, como vocês viram, não sei quem estava aqui na semana passada, brincando com o primeiro território do brincar, a gente esqueceu desse território do brincar, não é? E este filme também mostra que todos os filmes, eu acho que recuperam a essência da criança, não é? Não mostram muito. E vocês brincando, com certeza, um dia no chão, não? Na grama, sapato descalço sem sapato, correndo. A gente está perdendo isso. Né? O filme nos remete para isso. Né? E para a música, e para a alegria, para um acolhimento. Eu achei muito bonito. Tem um adulto que acolhe. O final do filme é muito bonito, né? Porque, né? Aquele acolhimento, a semente na terra sendo acolhida também. De uma beleza muito grande. Como vocês compreenderam aquele... Vocês viram que o menino, no final, coloca na terra? É uma semente, é um ovo? Como compreenderam simbolicamente esse objeto que está sendo... surge no início, em vários momentos do filme e ao final? Eu tive uma viagem, assim... eu tive uma viagem completamente... Eu não sei, assim, mas foi um filme muito lindo e eu vou chegar nesse ponto. Eu enfrento aquilo como uma grande semente, né? Que foi plantada por aquela família no início. Aquela criança, na minha visão subliminar, aquela criança nada mais é do que a criança interior de cada um. Não existe uma criança e um adulto, na minha visão, naqueles momentos. Existe aquele adulto que está enfadado, que está trabalhando, olhando para aquilo que ele podia estar fazendo, para aquilo que ele podia ser. Entendeu? Os sonhos que são renegados, quando tem a cena dele ir para a feira com aquele adulto, aquilo nada mais é do que uma realização de um sonho antigo criado pela memória do pai. Entendeu? Realmente, existe a memória inicial do pai, mas aquela criança está tentando colocar em prática um sonho, uma vontade interna dela, entendeu? E era aquela forma como se apresentou. Porém, depois ele volta para o trabalho. Não sei se vocês perceberam, mas assim, eu vejo como aqueles adultos que ele encontrou, como por exemplo, a fase em que ele saiu de casa com a mãe, ele foi para a indústria, trabalhou na indústria, a indústria se modernizou, depois teve o cartaz na frente da indústria onde estava mostrando sair da indústria têxtil para ir colher o algodão, entendeu? Aquele momento de transição e aquela visão mais velha dele, entendeu? Então assim, eu dei uma viajada legal, não sei se... Não, é isso mesmo. Essa ideia. É porque ele é um roteiro, que a gente chama que é um roteiro que não é linear. Ele é totalmente... Ele é um roteiro que se trabalha vários elementos, mas é a mesma pessoa que se encontra na criança. Isso. Entendeu? E assim, depois ele volta para aquela semente, para aquela árvore que ele plantou com a mãe, com o pai, com aquelas memórias todas, ele volta para debaixo daquela árvore e encontra a casa antiga dele, até que é marcado com a foto. Enfim, é isso. Assim. Uma coisa interessante que eu achei no filme foi ele ver, assim, quando ele bateu de frente com aquele monte de gente igual, né?
todo mundo igual. Ele levou um susto, que ele ficou olhando, que saiu todo mundo igual ao pai dele, né? Igual a foto. Assim. E ele se assustou com aquilo, né? Aquele monte, aquele Fordismo, né? Que a gente já conhece. A criança, ela tipo assim, ela não se identificou, porque ela procurou os pais. E cadê? Cadê? Tá tudo igual? Cadê meu pai, né? E uma parte do filme, não sei se é essa ideia, mas assim, parece que ele perdeu os pais dele e tinha só foto quando ele encontra com aquela pessoa na cidade. É isso, né? Ele tinha perdido os pais, ele perdeu os pais que estavam para trás. Quando foi a procura. É porque no comecinho, ou seja, depois, né? o pai sai para a cidade, né? Aí ele vai em busca desse pai. Ele sonha com o pai, não é? Ele sofre com a ausência do pai olha, e vai em busca dele, não é? Entendi. Que na verdade talvez seja em busca dele mesmo, não é? É isso nós que mesmos, não é? É justamente essa criança interior dele, né? É a criança que sempre está lá. Sempre tá lá. Não é? Que é a criança que sempre está aqui com a gente. O momento mais ficou marcante disso, para mim, foi o momento que aquele homem estava alimentando o cachorro e ele estava na frente. A criança interior queria brincar. Só que o adulto não, ele só alimentou. Ele, enquanto adulto, só alimentou. Aí eu falei... E é legal que você é bem no começo ainda do filme. Você tem essa sacada bem... Tem uma expressão usada pelo Manuel de Barros que eu acho muitíssima, que é criançamento. Não falo do nosso. Ele tem 2 versos. Assim, eu queria chegar ao criançamento da palavra, lá onde as palavras ainda urinam na perna. Então, a gente perdeu esse criançamento, essa capacidade de urinar na perna. Imagina uma palavra urinando na perna. Não é? Então, é isso. É essa busca eterna dessa criança que de repente enxerga, se tornou igual a todos também, todos um dia. Estamos aqui, não é com as mesmas calças jeans, não é? Não do mesmo jeito, mas perdemos a nossa singularidade por meio desse convívio com o sistema, não é? Que nos igualiza de alguma forma, não é? E somos nós à procura da nossa singularidade, da nossa identidade, com certeza. A professora falou das coisas que ela percebeu que levou... Acho que todo mundo acaba se identificando com alguma parte do filme ou com o filme inteiro. Na hora que ele chegou em casa, eu lembrei do que eu passei semana passada. Eu fui na casa que eu cresci. E aí eu comecei a olhar e eu olhava um furo que tinha na parede e eu lembrava das coisas que eu fazia quando era pequena com aquele furinho. E eu fiquei... Desculpa, gente. E eu fiquei emocionada aqui de novo, da mesma forma que eu fiquei na minha casa. E eu acho que é isso, assim, essa criança que tá aqui dentro. Mas acaba que a pressão do dia a dia, as coisas que a gente tem que fazer, ela acaba sumindo. E aí ela falou de escola e tal. E às vezes eu fico olhando assim, como que eu fico feliz quando eu tô com as minhas crianças? Porque quando eu volto a ser criança, quando eu consigo me jogar no chão sem vergonha, sem estar com cabelo, eu acho incrível que às vezes eu chego, eu tô naquele dia que eu falo, meu Deus, eu não saio de casa. Aí a criança chega e fala, nossa tia, você tá tão linda. E é lindo isso na criança, sabe? E a gente vai perdendo, a gente vai entrando dentro desses padrões, entrando dentro dessa máquina que é o dia a dia da gente, que só esmaga a gente, esmaga as nossas memórias, esmaga os nossos sentimentos. E na hora que ele entrou dentro da casa, que eu vi a janela, eu só lembrei da minha casa, de tudo que eu vivi na minha casa, e que não volta, mas que tá aqui, da mesma forma daquela latinha dele. Que a latinha eu percebi, né, como sendo a memória sonora dele, que ele guardou do pai e tal. Então, pra mim foi muito emocionante, assim. Acho que todos precisamos procurar o nosso furinho inicial na nossa parede. É difícil, dói às vezes. Nós estamos repletos de memórias visuais, olfativas, gustativas na nossa infância. Todas essas sensações permeiam a nossa vida muito mais do que a palavra, não é? E precisamos encontrar esse furinho de novo, essas coisas gustativas. Eu fico aí pensando assim também como, já nessa minha experiência dentro da minha casa, de como
a gente é privilegiado hoje e às vezes não. A questão do celular, da mídia e tal, que hoje a gente consegue gravar muita coisa. Então talvez eu conseguisse gravar o meu furinho na parede. Mas às vezes também esse celular, essa mídia toda, às vezes faz a gente não ver o furinho na parede. E aí eu lembrei disso também, fiquei pensando durante o filme, dessa questão de como que às vezes a gente pode perder certas memórias. Eu vejo festa de aniversário, os pais não estão mais lá curtindo com a criança, batendo parabéns. Os pais estão olhando a criança através da tela. E talvez perdendo certas coisas assim, sabe? É meio chocante. Né? E para você desenvolver uma memória de alguma coisa, é preciso que haja ausência. Se a presença é permanente, como é que você vai elaborar o seu imaginário? Não vai elaborar. Porque memória é elaboração, não é? Você não recupera as coisas como elas foram exatamente, não é? Você vai elaborando. Então precisa ter ausência. A gente tem presença demais, esse tipo de presença, no registro, não é? Ai. Ai, gente. Que cenas sinceras que eu acabo de dizer. Dimensões. Uma coisa que eu achei legal é que ele, aquela hora que ele entra no trabalho dele para fazer o tapete, não sei, coloridinho, né? Que eu achei legal também, que o que eu pensei é que mesmo você na pressão do seu trabalho, mesmo se for difícil, você ainda tem como você ver o lado positivo, você recriar uma diversão, sabe? Assim, você tentar fugir daquela parte chata e criar algo assim para o seu prazer, porque às vezes mesmo no dia a dia eu tô tão estressada de cansaço e tudo mais, né? Aí eu paro pra pensar, não, vou curtir esse momento, né? Aí eu pego, se eu tô, tipo, com raiva, alguma coisa assim, eu tento pensar no lado bom, né? Tipo assim, só não me estressa, né? Aí, porque vocês sabem o que acontece. Aí eu vou pensar, não, mas ele... Lembra quando ele fez isso, não sei o quê? Às vezes ele tá estressado, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre pode pegar o lado bom da coisa também, assim, acho que é importante. Que delicadezas mais nós encontramos nesse filme. Porque ele contrasta, é tão impressionante esse contraste, não é? Entre as delicadezas da criança, do universo dela, e o que ela vai descobrindo, que ela explora muito tudo, não é? Ela vai atrás de tudo, ela tem muita curiosidade, ela quer estar no meio de tudo o que acontece, e de repente vem esse mundo tão pesado, tem essa denúncia, não é? Eu acho que quer dizer, um dos segredos de construção do filme é esse contraste muito grande, não é? A gente acorda pelo contraste, não é? A gente tem choque. O filme precisou nos chocar, não é? Para a gente acordar para muita coisa do nosso cotidiano e da nossa criança. E corre o risco de entrar nesse sistema, não é? E de se entregar a ele, não é? E de não conseguir voltar. Como esse menino voltou de semear. E conservou esse semente. Os silêncios fazem parte, são necessários. Faz, acho que tem, né? Tem bastante silêncios, assim, né? Você tem alguns momentos de silêncios, né? Ele começa no silêncio, né? Ele começa e termina no silêncio. Ele tem brincadeira. Mas a ideia é que quando a gente pensou essa programação, é um pouco isso mesmo. Pegar esses dois primeiros filmes, pegar esse universo todo, né, da infância, da experiência que pode ser levar a gente, que a gente pode recuperar essa experiência e levar para a gente para uma outra qualidade de vida, sem essas imagens tão rápidas, né, que hoje se tornou o mundo, né. A ideia do Cineclube é essa, né, a gente ter um espaço onde a gente possa refletir imagem, sair um pouco assim dessa ideia formal também de aula, né, apesar de a gente estar com dois professores maravilhosos aqui, a ideia é um encontro, na verdade, num debate sempre, numa conversa. Então é isso, assim, quero agradecer muito a presença de vocês. Assim, não estou encerrando, mas eu quero ter que deixar o depoimento assim mesmo, porque esse processo da construção está sendo bem bacana e ter vocês aqui nesse momento para a gente é bem importante. Uma palavrinha que você falou, apesar de ter aqui muitos professores.
quero ser a feiticeira. Então, a gente está aqui nessa perspectiva, todos aprendendo com todos. E um dia não vai ser pedido ao professor para dar o starter para uma roda, não é? A gente não deixa esquecer essa expectativa do aluno. Eu queria dizer também que neste mesmo horário está decorrendo no Cine Brasília, tem sido convidado para 2 ao mesmo tempo, o lançamento do filme, do documentário Das Raízes às Pontas, que é sobre a questão da identidade étnico-racial. A atriz principal é filha de uma estudante da pós-graduação, foi minha aluna da especialização, trabalha com a questão da identidade étnico-racial na educação infantil, aprendi imenso com ela, se defendeu agora há pouco tempo com a nossa aluna. E o pai da atriz principal foi aluno aqui na graduação, também aluno há 20 anos atrás também. Então, assim, eu queria muito estar lá, eu queria muito estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, talvez a gente possa trazer esse filme. Sim, com certeza. Momento, não é? Com certeza. Está no Cine Brasília neste momento. Também agradeço demais essa iniciativa de vocês de retornar com esse projeto do Cine Público. E ainda mais com esses 2 filmes assim tão preciosos para esse olhar para a criança, né? O Território do Brincar, eu assisti, sei lá, umas 4, 5 vezes. E foi a primeira vez que eu assisti foi mais ou menos a sua experiência, assim. Claro que a pessoa que fez não estava do meu lado, né? Mas tinha assim, umas 3 pessoas só na sala. Ah, foi lá no Itaú, né? Hã? Foi lá no Itaú. É, foi lá no Itaú. Pouquíssimas pessoas na sala. Você foi ver também lá? E aí depois eu voltei com o grupo de estudo do GEP, né, com a turma. E aí encheu um pouquinho mais, mas era só a gente, né, na sala. E são filmes que falam muito, né, assim, dessa questão da criança, do ser criança e de nós também, né, desse nosso olhar para essa criança interior, como ele falou, né. E no grande público isso, eu acho assim, até aqui, né, na própria universidade são filmes pouco divulgados, pouco falados, pouco, né, conversados sobre eles. Então, assim, eu fui ver o Território do Brincar umas 4, 3 vezes, sei lá, não lembro, e todas as vezes a sala assim muito vazia. Eu fui também nesse processo. Bem assim. E os dois... Na semana passada teve 2 debates aqui. Mas é educação. Que bom, né? Que bom. Eu achei ótimo a ideia que o Laurizo falou do filme. Eu queria muito ter vindo novamente assistir, que é um filme que fala demais. Assim, a primeira vez que eu assisti eu também fiquei impactada, né, com o uso dos facões, do fogo. E eu acho que a gente fica muito impressionado porque a gente tem um cuidado muito com essa criança. A gente olha ela de uma forma assim de que ela não dá conta, e esse não dar conta, a gente vai construindo isso culturalmente, né? E na realidade ela dá conta de muitas coisas, né? Eu acredito que alguns de nós aqui brincou na rua e experimentou brincadeiras perigosas, né? E aí hoje a gente encontra adulto. Oi? Garrafão, mesmo? Garrafão era. Né? E hoje, enquanto adulto, a gente tem esse olhar diferenciado para a criança, muito diferenciado, e que acaba limitando muitas coisas, como essa experiência que você falou de subir na árvore. Olha, você tem que autorizar, porque a gente não se... Porque a gente já fica pensando nisso, no que pode acontecer de perigoso, uma queda, né? A gente já tem esse olhar. E quando ela fala assim de olhar para o trabalho, né, e tentar ver as coisas boas, né, e assim, quando a gente assiste o Menino no Mundo e a gente vê assim, as descobertas que ele faz ali naquele jardim que está próximo da casa, né, na escola, que lugares que existem na escola que chamam a atenção dessa criança, que tantas vezes a gente limita, a gente poda por conta de rotina, por conta do tempo, por conta de muitas coisas, e que se a gente se permitisse que essas crianças se aventurassem fazendo todas essas coisas que ela quer descobrir, que ela quer experimentar, que ela quer explorar, talvez a gente tornasse a nossa profissão mais prazerosa.
E a gente fica se preocupando com outras coisas que não esse olhar para a criança, né? O que ela está necessitando, querendo explorar naquele momento. E como que as crianças gostam dos jardins que existem. Em algumas escolas ainda existem, né, jardins. E como elas gostam de ir lá ficar olhando as formigas. Na vivenda, até hoje, isso é uma prática das crianças, né? Das formigas. As formigas são sempre o tempo todo sendo observadas, incluídas. Mas é mesmo. Encantam as crianças, né? Todo tipo de inseto que aparece, as flores que existem no jardim, as plantas, as flores. Os cigarros. Os sons, né? Assim, ela falou da questão visual do filme, me chamou muita atenção essa questão do visual, mas a questão sonora do filme me tocou muito, né? Essa mudança de ambiente, como a música muda, né? Quando quer fazer uma denúncia, que vem uma música que te impacta mais, quando vem a questão da leveza, das lembranças, é uma música mais... Sobre que a gente já falou aqui algumas vezes dessa superproteção da infância, né? Ontem eu estava na aula de Psicologia da Educação, eu lembrei disso agora. Estava na aula de Psicologia da Educação e a minha professora, a Juliana Lopes, estava contando como uma criança que ela atendia dizia assim, não, tia, eu não consigo fazer isso, eu tenho DDA. Eu não sei. Ela é o diagnóstico, né? E aí, isso acontece um pouco com a infância também. Só que a coisa mais linda é que as crianças tendem a não ligar, né, os rótulos. Eu acho que tem um pouco disso. A gente se liga mais nos rótulos do que as crianças. Mas é isso, a gente super proteger a infância também limita demais as possibilidades, que são infinitas, né? Que um fio pode ser, ele é perigoso, e o papel do adulto é supervisionar, mas o fio ele pode ser uma cobra, ele pode ser uma coisa noite, dia, ele tem 1000 possibilidades, né? E aí esse comentário do DDA me veio porque é como se uma pessoa falasse, não posso fazer isso, porque eu sou criança. Coisas que ela poderia fazer, né? E sobre... Aí eu vou mudar um pouco de assunto, mas se alguém quiser retomar, só para aproveitar que eu estou com a palavra, senão eu vou escrever de novo. Você comentou sobre o esvaziamento, né, desses filmes nas salas de cinema. E o Cine Club também é para isso, né? Um dos intuitos do cineclubismo é fazer com que as pessoas não dependam do cinema comercial, proporcionar essas discussões e filmes mesmo que nem chegaram a passar no Itaú. Por exemplo, a gente pretende levar isso em consideração na nossa programação. Estou muito feliz que encheu. Nossa, a gente vai tirar uma foto, galera, assim, todo mundo junto. Não, porque tá virando já meio uma tradição da foto final. Quando a presença. Chamada, não, a foto presença. Eu só queria retornar assim um pouquinho naquilo que você estava falando. Isso chega a ser até violento. Eu tenho um exemplo de um vizinho que ficou com um rótulo muito ruim. Ele fazia a segunda série e a professora, extremamente violenta, chamou ele de imbecil. Falou assim, você não vai aprender isso porque você é imbecil. Tá, passou um ano, o menino reprovou, passou outro ano, o menino reprovou, passou outro ano, o menino reprovou. Até desconstruírem essa ideia, e até a mãe descobriu o que era, foram psicólogo foi conversando, até conseguir descobrir assim, não, eu não aprendo nada porque eu sou imbecil.
aquela professora me disse que eu era imbecil. Então, assim, só me veio essa ideia também na cabeça do rótulo, de como isso pode ser violento também para uma pessoa, para uma criança, para uma pessoa em si. A questão do rótulo pode ser bastante taxativa. Essa questão da limitação. Pode falar. Essa questão da limitação, a gente falou de fogo, de faca, mas as coisas, às vezes são coisas tão simples. Eu sempre volto para a minha sala de aula, porque é onde eu tenho acesso, assim. Mas esse ano eu tive uma criança que chegou e eu fui tentar passar a tinta na mão dela. Ela não deixava, ela não queria se sujar. Gente, o que está acontecendo? Aí, depois de um tempo, eu consegui, fui trabalhando com a menina, ela foi deixando. Aí eu tenho a mania de fazer atividade e pintar o narizinho da criança, até para eu controlar quem que eu já fiz atividade. E também porque eu acho que é gostoso você se sujar. Um dia eu sujou a bochechinha, um dia o nariz, enfim. E aí nesse dia eu sujei o nariz com tinta guache amarela. No outro dia a mãe chega na porta e fala: tia, que tinta foi essa que você passou na minha filha? Porque olha aqui, não consegui tirar, tinha um pininho assim de tinta. Aí eu acredito que ela deixou de propósito pra falar que a menina ficou suja. Eu, nossa mamãe, peguei o lenço umedecido, passei assim pra mim, pô, tinta guache. E ela me olhou assim e tal, e aí depois numa reunião de pais eu falei: olha, eu não falei isso no início do ano, mas pra mim eu sou a favor daquela propaganda do ONU, se sujar faz bem. E eu levo as crianças pra grama, eu levo as crianças pra lama, e eu acho que tem que ser assim. Tem um uniforme pra criança se sujar, pra não sujar a roupinha e tal. Eu fico tentando. E até a mãe começou a desconstruir essas coisas, entendeu? Então, às vezes, a questão do medo da faca, de outra coisa, mas às vezes uma lama, uma tinta, são coisas tão gostosas, essenciais, e a criança não tem isso, não pode. E aí eu vejo que tem muitas crianças, eu particularmente chamo de crianças de apartamento, porque são crianças que eu vejo que não encantam, não tem nada que encante. Aí ela acha, mas é sério. Eu lembrei disso. Aí eu deixo meu celular em cima da minha mesa, e quando eu vejo a criança pega o celular, vai lá pra debaixo da minha mesa e tá tentando mexer no meu celular. Sendo que eu tô tentando mostrar um mundo de coisas pra ela, mas ela só encanta com um celular, com um tablet, com uma televisão. Eu fico muito preocupada. Calma. É curioso, porque onde que a gente vê uma criança brincando na lama? Eu fui ao aniversário recente com uma chácara e as duas meninas vestidas de branco, lacinho, jogadas no chão na lama. Elas estavam tão felizes, mas tão felizes, se rolando, se rebolando. E a gente tem aquele vestido que nunca mais vai servir. Aquela alegria tão grande, não é? É tão fantástico. A gente, de fato, se tornou tão asséptico, não é? De tudo, na verdade, não é só essa coisa do sujeito, né? Eu passei por uma experiência recentemente que me tocou muito. Eu tinha jurado a mim mesmo que eu nunca ia entrar no setor noroeste. Enfim, pela história toda do noroeste. Mas eu fui convidada para uma cerimônia com índios. E foi uma tarde assim, tão mágica, participar, eu senti os sons da natureza. No final me chamaram: vem cá. Começaram a pintar. Onde é que eu queria a pintura? Esse pintado, isso aqui. Tá? E depois foi uma coisa muito mágica. E no final, você quer pintar também aqui? Quero. Eu tinha ido de carro, sozinha. Tá? Fiz tudo que sim. A gente vai virando outra coisa de repente, porque deixa este mundo de paredes quadradas e tal. E quando eu saí do setor noroeste, assim, umas 4, 5 horas depois da cerimônia indígena, foi fantástico, eu vi aqueles prédios, sabe? Aquela grama, os meninos brincando na grama, com aqueles brinquedinhos. Que lugar é este? O contraste era tão grande entre esse mundo da natureza, onde a gente estava cantando, sentindo o som dos pássaros, dançando junto com uma cadência fantástica e que nos remete tanto para as matrizes, para as outras matrizes brasileiras que são esquecidas no mundo da educação. Eu tive um estranhamento tão grande. Eu vou ao supermercado ou não vou ao supermercado? Eu vou para casa quando me viram chegar em casa. Mas
nós temos essas matrizes, nós nunca experimentamos, não é? Uma dança africana, um turbante, tão pouco que a gente experimenta isso, não é? E na escola temos tais dias, não é? Supostamente consagrados a brincar de alguma coisa, não é brincadeira nenhuma, na verdade, que é uma traição, uma deturpação total, não é? Da cultura real dessas matrizes, não é? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar nisso muito mais. Agora, no curso de especialização, trabalhei com a Humberto, né? Eu fiquei impressionada com as manifestações de racismo que existem na educação infantil, com declarações do tipo: não gosto do seu cabelo, é feio. Quando ela começou a trabalhar com as princesas africanas, houve um estranhamento por parte das crianças. O que é uma princesa? Como é que é uma princesa? Uma princesa é branca, alta, magra. Uma menina fez assim, magra, loira, de olho azul e vestida de cor de rosa. E quando ela começou a trabalhar com as princesas africanas, que estavam nos livros, uma mãe foi fazer uma queixa que não estava gostando, que não era princesa de verdade, não é? Então, eu acho que a gente está trabalhando com, além do esquecimento das matrizes, não é? Estamos trabalhando das matrizes culturais brasileiras, estamos trabalhando com uma estética e com valores, não é? Muito deturpados, simplistas também, não é? Enfim, da narrativa eu me lembrei desse episódio. É que o filme nos leva muito longe, não é? Eu ia terminar o debate, mas de repente vem mais uma ideia, vem mais outra. Chega mais alguém para parte da nossa experiência.